Então a gente está na sala de aula, 14 de dezembro, explicando o instinto agressivo e o instinto sexual na libido. Vamos entender isso. Então eu não vou olhar para vocês muito não, eu tô na sala de aula, tá, gente? E aí eu tô deixando aqui para vocês assistirem a aula que eu tô dando para eles. Então esse instinto agressivo, ele deriva da ambição, da competição, desejo de vencer, impulso para triunfar, impulso de autoafirmação, que compreende todas as forças destrutivas e hostis da psique humana. E libido, o que é libido? É um anseio ou desejo, é caracterizado como uma energia aproveitável para o instinto da vida, energia que mobiliza toda a vida da pessoa. Esse desejo sexual, ou essa energia sexual, é uma energia psíquica, e segundo Freud, provém do instinto sexual e determina toda a conduta da vida do homem. É uma energia vital. E foi nisso que ele falou que ele pegou o saber do Santo Agostinho. Existem 3 palavras do latim: libido sensi, que é o desejo de conhecimento. Tá vendo que não é sexual? É força que está dentro da gente, que faz a gente ter o desejo do conhecimento. O libido sensite, que é o desejo sensual em sentido mais amplo, de usar os sentidos do corpo. E o libido domini, que é o desejo de dominar. Então, libido, desde o Santo Agostinho, não tinha nada a ver só com o aspecto de um ato sexual. Por mais que a gente ache que libido tem a ver com a sexualidade no sentido de sexologia, não tem, dos órgãos genitais. Não quer dizer que não tenha também. E o instinto compõe 4 elementos. Uma fonte, que pode ser uma parte do corpo todo dele, uma finalidade, reduzir a necessidade do organismo, a satisfação que deseja. Por isso que a libido pode estar concentrada na boca, pode estar concentrada na produção das fezes, pode estar concentrada na descoberta do pênis da vagina, pode estar concentrada na fase da latência, para o ser humano ficar calminho, e pode estar concentrada na fase do genital, do ato em si, que o seu desejo não é mais concentrado só em você, no outro você procura um parceiro. Pressão, uma quantidade de energia usada para gratificar o instinto. Objeto, qualquer coisa, ação ou expressão que permite a satisfação da finalidade original. Para Freud, ele estudou essas teorias no livro, no compêndio 7 da Imago. Isso aí é o que está no índice do livro dele. Isso aí, ó, no compêndio 7 da Imago. Está no índice do livro dele, que é onde ele explica as fases psicossexuais. É onde ele explica que o bebê, ele nasce já com desejo na boca. O bebê já nasce com esse desejo na boca. Não adianta achar que o desejo aparece só quando está com 12 anos. Não. Mas é desejo genital que aparece na boca do bebê? Não, é o desejo de sugar e morder. Porque o bebê tem o desejo no primeiro momento de sugar, até por instinto de comida, de se alimentar. E depois ele quer morder quando começa a nascer os dentinhos dele. E isso é o início do instinto que ele fala. E essa frase do Freud, que a gente não pode esquecer jamais: nada mais somos do que bebês crescidos, com o nosso desejo pelo outro e nossa agressividade lembrada, entre aspas, né? Cotidianamente nossas escolhas no mundo externo, regido pelo inconsciente. Lembra, o inconsciente é um iceberg, é tudo aquilo que está abaixo no nível do mar, mas não sai por causa da censura, sem nunca poder esquecer o que já passou, apenas não lembramos. Então, se a gente lembrar essa colocação do Freud, que nós somos seres que até 7 anos de idade, na fase oral, na fase anal, na fase fálica, e depois no complexo de Édipo, que o complexo de Édipo, ele tem que ter a resolução dele. O que é a resolução do complexo de Édipo? Aquele amor que a menina tem pelo pai, aquele amor que o menino tem pela mãe, tem que deixar de ter para poder seguir a vida dele em paz. Mas depende do menino resolver o conflito ou depende dos pais resolver esse conflito? Quantas mães estão mal resolvidas no casamento e o que acontece com elas? Elas colocam toda a expectativa delas em quem? Nos filhos. Quantos pais tornam as princesinhas do papai algo porque ele não estava dando conta daquele casamento? Então a gente tem que entender que
essas leis que são regidas pelo inconsciente, formado de 0 a 7 anos, elas vão estar presentes dentro da gente. Por isso que eu peço para ler o livro O Ciclo da Autossabotagem. Às vezes você teve um pai que foi agressor com a sua mãe, ou até com você, ou foi alcoolista. Várias coisas, cada história é a sua sentença. Você cresce e aquilo estava marcado na sua memória. Aí é aquilo que você busca. É uma volta do recalcado, é uma volta do que estava lá no passado, que na verdade no passado ele não está. Ele não aparece exatamente do jeito que você entende, mas ele está lá. Então, as fases que nós temos que estudar, o que Freud nos explicou, é a fase oral, de 0 a 2 anos de idade, a fase anal, de 2 até 3 anos de vida, a fase fálica, de 3 a 6, 7 anos de vida. E isso nós vamos estudar várias vezes na escola de psicanálise. Quando tiver aula de clínica infantil, estuda de novo. Quando tiver aula de Em Nome do Pai, estuda de novo. Porque é uma matéria que deu origem à psicanálise. Quando Freud falou, peraí, a sexualidade do sujeito não nasce com 12 anos, na hora que entra na adolescência. A sexualidade do sujeito nasce com ele. Mas não desse jeito que a gente pensa. Ela nasce de uma forma boca, produção das fezes. E para Sigmund Freud, as fezes significa dinheiro. Todas as vezes que você está liberando as fezes ou controlando as fezes, aquele controle de liberar que está dentro de você, significa o controle de liberar de dinheiro. Porque é um prêmio. Aquelas fezes para o bebezinho de 2 anos, aquilo é uma coisa fantástica. E ele chega para a mãe e mostra, olha aqui mãe, o que eu produzi. É lógico que eu não falo como adulta assim. Só que a mãe nessa hora não pode falar. É a produção dele. É a primeira obra de arte dele. E quantos de nós estamos fixados nessas fases da nossa vida? Que a gente não cresce emocionalmente, a gente só cresce corporalmente. E a gente tem que entender que esse instinto de vida, ou pulsão de vida, ou eros, que são todos sinônimos, é o que vai impulsionar a gente a um conjunto instintivo que produz gratificação individual e a perpetuação da espécie humana. Porque a pulsão de vida é o eros, e não a pulsão de morte, o thanatos, que thanatos quer dizer morte, eros quer dizer vida, que faz a gente procriar. Pessoas com muita pulsão de vida é bom, que aí ela tem muita gratificação pela vida. Pessoa com muita pulsão de morte não é bom, porque às vezes uma pessoa com pulsão de morte, ela vai dar uma acelerada no carro, vai andar 200 por hora, porque ela tem um desejo inconsciente de terminar a vida dela. Como ela não quer se suicidar, o que ela faz? Ela vai para esportes muito radicais, ela vai para rapel. Então quer dizer que às vezes muito rapel pode ser uma pulsão de morte? Pode ser que seja. Pode ser que seja. Esportes muito radicais que envolvem muito perigo já é uma fala não falada, é uma fala do inconsciente. Vocês estão com dúvidas? Não. Vocês? Fase oral, até 18 meses de vida. A fase oral, no primeiro momento, é oral passiva, porque só suga. A criança só suga. E depois, com 6 meses, quando começa a nascer os dentes, é a oral ativa, que a criança deixa de só sugar e ela começa a morder, porque o dentinho dela tá nascendo, mas ela também tem um prazer ali, na oralidade. Se o ser humano, nesse momento, né, tudo que entra pela boca, ele não for alimentado, não alimentado de comida, alimentado afetivamente, se ele não for suprido emocionalmente, se ele não for gratificado, ele vai ficar preso na fase oral. E fixações na fase oral, daqui a pouco eu vou mostrar, mas já vou falar agora. Fixações na fase oral faz a pessoa comer demais, faz a pessoa falar demais, faz a pessoa ficar compulsiva demais. Porque na hora que ela está comendo, aquilo envolve um prazer libidinal. Envolve como se ela tivesse até 2 aninhos de vida sendo alimentado pela mamãe dela. Então o que é? Não pode dar mamadeira? Pode. Pode dar mamadeira, óbvio. Toda mãe tem o seio para dar. Mas esse dar a mamadeira, ele tem que ser dar uma mamadeira recheado de quê? De afeto, de acolhimento, de inclusão.
Porque o ser humano precisa, ele nasceu da barriga da mãe. Ele nasceu num lugar que ele estava confortável, porque a barriga da mãe é extremamente confortável. Ele nasce da barriga da mãe para a barriga da família. E quando ele nasce da barriga da mãe para a barriga da família, muitas pessoas não estão preparadas para acolher esse bebê que chega, esse infante. Todos os pais deveriam fazer um cursinho antes de desejar a gravidez. Porque aí você ia se preparar para esse ser humano que está chegando, que é totalmente desconhecido para você e cheio de necessidades e que às vezes você não sabe suprir as necessidades dele. A segunda fase que Freud falou é a fase anal, que é de 2 a 3 anos de vida. Nessa fase, o afeto com relação à produção da criança tem que ser algo muito importante. Tem que ter, por essas fezes, uma festa na hora que a criança traz. E vocês veem mãe fazendo isso por aí? E aí muitos de nós cresce, fica controlador, fica querendo controlar todo mundo, ou fica liberal demais, não liga pra nada. A base do transtorno de personalidade, que chama transtorno obsessivo compulsivo, é uma fixação anal. Porque a pessoa tem controle demais, obsessão demais e compulsão demais. Porque a fixação na fase anal é o controle e o reter. Então essa neurose obsessiva que o sujeito tem é uma fixação anal. É uma fixação até de 2 a 3 anos de vida. Você está preso nessa idade emocional. E esse treino do grande prazer que o ser humano tem da produção das suas fezes é um sentimento muito de realização para ele. Nesse período, a zona de erotização e o ânus é o modo de relação de objeto de ativo e passivo. Ativo quando ele expele as fezes e o passivo quando ele retém. Intimamente ligado ao controle dos esfíncteres, porque o controle dos esfíncteres ali no final do ânus tem os esfíncteres que controlam a saída ou a entrada das fezes. Entrada não, porque não entra, né? Saída só, segurar ou liberar, segurar ou liberar. Esse controle é uma nova fonte de prazer, porque aquilo que o ser humano tem que falar, tô com vontade de ir no banheiro, mas não, eu tô falando de uma criança, né? Não vou. Aí na hora que vai tem aquela sensação de felicidade. Por que que a criança, por que que o vaso sanitário chama trono? Porque se sente o quê? O rei. Porque o nome do vaso sanitário não é dado por um muito. Vai no troninho. Quer dizer, o pequeno reizinho já vai no troninho. E nós? O reizão. Aí a outra fase, falar dos pontos de fixação. Pontos de fixação, que são correspondentes às fases não solucionadas. Toda vez que fica fixada é porque você não solucionou nada na sua vida, que determina a existência de um indivíduo adulto com um grau de maturidade no caráter em alguma fase anterior. Identificação sexual, seu equilíbrio afetivo, suas tendências a regredir ante o estresse, sua incapacidade de formar um relacionamento estável, suas relações sexuais e os comportamentos neuróticos. Fixação nas fases anteriores. É porque naquela fase oral ou anal, que são as duas que eu estou falando, houve uma severa frustração ocorrida numa fase, de repente um desmame precoce, pode ser. Ou pode ser que a criança é super gratificada. O excesso, a falta é ruim, mas o excesso também é ruim. Então a super gratificação, o uso excessivo da amamentação, da mamadeira, de chupeta, de chupar o dedo, tolerância ao não cumprimento de hábitos higiênicos, também é errado. Porque a gente pensa só que é falta, mas tudo demais também é ruim. E o que nessas duas fases nós temos que prestar atenção? O menino e a menina ainda tá ligado só à mãe. O pai não faz muito parte daquela família, mas a mãe tem que começar a chamar esse pai para a família, porque quem chama o pai para estar perto do filho é a mãe. O pai geralmente não chega. Lembra que o amor não é inato? Nem a mãe tem, nem o pai tem, mas às vezes a mãe já tem um pouquinho mais. Então a mãe que apresenta o bebê fala: Maria, dó, que lindo, Joãozinho. Maria, dó, que lindo, a Mariazinha. E nesse apresentar o bebê, o pai fala: ó, mas isso tem que começar ali logo que nasce, tá, gente? Só que as pessoas fazem isso. A tendência
que tantos seres humanos têm de regredir uma fase anterior, onde ele era maduro. Quantos de nós, quando era criancinha, a gente ficava gripado, com febre, o pai e a mãe ia lá, toda hora botava a mão para ver se estava com febre. Aí a gente cresce e entende o quê? Se a gente ficar doente, o que vai acontecer? Vai ganhar atenção, exatamente. E às vezes não ganha, né? Quantas pessoas morrem esperando ganhar atenção? E não acontece às vezes. Olha a fixação oral. Beber demais, engolir uma pessoa que é o mesmo que devorar alguma coisa, quando você está com muita raiva, que é engolir uma pessoa. Falar em excesso, tá ouvindo? Falar em excesso. Comer em excesso. Agredir com palavras, corresponde ao morder, como xingar, humilhar. As pessoas que usam muitas palavras de baixo calão, na verdade ela está usando porque ela tem vontade de morder as pessoas, mas como não consegue, ela xinga. Fazer gozações, o chistoso demais. Ser sarcástico. Ser passivamente protegido é o mesmo que ser alimentado pela criança. Não tem aquelas pessoas que você fala, e aí, tá gostando? Não sei. Tá achando ruim? Não sei. Tá achando bom? Não sei. Essa pessoa, emocionalmente, ela tem 2 aninhos de idade. Ela ainda acha que a mãe dela vai chegar e vai fazer o que com ela? Proteger, ensinar, cuidar. O oposto também acaba sendo um caráter oral. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de falar. É você? Você tem dificuldade de falar? Tem ou não? Tem. Oral. Oralidade. Tanto falar de mais quanto falar de menos é oralidade. Que a gente pensa só que o mais não é? Mas é o mais e o menos. E a fixação anal? A fixação anal é neurose obsessiva, dominação e separação, ambivalência de sentimentos antagônicos, amor e ódio, só que as pessoas que amam, odeiam, amam e odeiam. Vocês conhecem gente assim? Gente, cansativo, né? Eu te amo, eu te odeio, eu te amo, eu te odeio. Gente, caminhar com a pessoa assim, no final você tá exaurida. Você não sabe nem que naquele dia que ele tá te amando ou te odiando. A pessoa que tem atividade e passividade, a fase anal, a pessoa, ela permeia em opolos muito rápidos. Pode ser que muito do transtorno border, que a pessoa oscila entre altos e baixos, não tem nada a ver com bipolar, bipolar é uma doença muito mais séria, pode ser uma fixação anal. Essa instabilidade emocional, essas ondas, que o border, ele tem muita onda, ele é muito impulsivo, ele é muito instável. Pode ser a onda. A pessoa que adora tudo arrumado demais, que ela não aceita sujeira. Assista um filme Beleza Americana, pra vocês entenderem isso. A pessoa muito obstinada. Assista um filme Melhor Impossível, pra vocês entenderem isso. Beleza Americana, Melhor Impossível, com Jack Nicholson, que fala de neurose obsessiva compulsiva. Mas assiste agora com o olhar da psicanálise, Lohana, que antes você assistiu como filme. Eu assisti aquele filme de boa. Qual, querida? É do Rocketman. O que você achou? Ah, maravilhoso, lindo filme. Eu indico para todo mundo o filme do Elton John, que é uma realidade. Rocketman, que é o Homem Foguete. Não, vou ter que assistir agora. Gente, totalmente obsessiva, tem que ser na hora. Já que é pra fazer, que seja agora. Nossa, pra assistir, você falou que era melhor que Duas Caras. Eu tinha achado Duas Caras. Mas não é melhor, Michelle? É melhor. Porque a história é real de um personagem que tá vivo. É o mesmo autor que fez o do Fred Mercury. Mesmo produtor, desculpa. Fred Mercury, aquele menino ganhou o prêmio o Oscar esse ano, né? E o Taron interpretando é uma coisa mais linda do mundo. E ele, como o Elton John forte não é aquela voz do Fred Mercury, foi mais fácil interpretar, e é ele que canta, não é dublagem. E é assim, muito bem interpretado. Quando ele chega no grupo de terapia. Nossa, é lindo. E muito musical também, né? Mas eu gostei mais das partes da terapia. Sonora, não, da terapia
Quando ele chega e a terapeuta fala, o que te traz aqui? Ele, nada. Nada, tudo bem, tô ótimo. Aí passa na cabeça dele, muito coisa. Aí de repente, ele chega com as indumentárias dele. O Elton John é muito indumentário. Aí de repente ele fala, o que me traz aqui é compulsão sexual, compulsão por drogas, compulsão por remédio. E é o Elton John que liberou pra falar isso tudo. E ele tá vivo. Por álcool e bebida, geralmente. Por comprar demais. E um buraco emocional. E a mãe, uma mãe belamente narcisista, né? Uma mãe narcisista até não poder mais. E um pai ausente. E o Elton John sofre muito por essa família. Tanto que a mãe dele ficou muito revoltada dele ter feito... Não, a mãe parece que já morreu, mas os irmãos, que ele tem 2 meios irmãos. E ele, a única coisa que ele queria era ser amado pelo pai, né? E aí ele tinha também relacionamentos abusivos. Ele chega também por causa de relacionamentos abusivos. Então ele tinha 6 coisas. Aí o filme termina, porque é a história dele. Então não tô dando spoiler não, porque é a história dele. É a vida dele. Não tô dando spoiler pro filme. Dar spoiler é contar o filme. Vocês podem assistir porque é a vida dele tá aí. No final da vida ele fala, beleza, a única... Tá, aí no final tá escrito, 28 anos limpo de bebida, de remédios, de amor compulsivo, vivendo com um rapaz há 28 anos, com 2 filhos. Olha, eu fico toda arrepiada de emoção. Porque eu fui 3 vezes no cinema assistir esse filme. A única coisa que eu não parei ainda foi a compulsão por compras. Que ele falou, isso não. Porque ele é muito irreverente. Mas ele conseguiu perder tudo aquilo que destruía a vida dele. Ele tinha tentado suicídio. Então, quando a gente vê uma pessoa que estava presa na fase oral e na fase anal e conseguiu se recuperar, e no complexo de Édipo também. Então, assim, é fantástico. E ele retrata a mãe dele como uma mãe narcisista, né? Ele não dá esse termo, porque esse termo é um termo do DSM-5. Mas era uma mãe narcisista que pensava só em quem, Michele? Quando ela chega, ainda critica ele na festa dele, né? Só o tempo. Nunca se preocupou com a dor dele, né? Ainda quando ele tava ali adolescentezinho, ela falou, você vai ficar careca, hein? E eles esforravam meio a crise do relacionamento nele, assim, né? Ficava culpa do cinema. Porque ela casou com um cara mais velho e o cara também. Mas lembra, gente, se você não é machismo nem tanto que a Bíblia fala que a mulher sábia que edifica o lar. Se a Bíblia fala, a psicanálise não pode ficar longe da Bíblia. Aí, quem é que faz a família dar certo, gente? Quem faz o almoço? Não precisa nem fazer, pode comprar. Pode ir lá no restaurante comprar e falar, gente, vamos sentar à mesa. Vamos todos comer, vamos ser felizes. É a mãe. É a função nutriz. Muitas famílias estão sendo feitas pelo pai. Função paterna está ocupando a função nutriz. E o Freud fala disso, da função nutriz. É o que nutre a família. Quem nutre a família é a função materna. E a função paterna, ela se constitui como limite, como a lei, como superego. Mas, ó, na família do Elton John são 2 homens. Quem é função materna lá, quem é função paterna, não sei. Não sei. Mas um exerce uma função, o outro exerce outra. Na família do Rick Martin também, esse argentino, ele já tá com o 3º bebezinho. O último bebezinho dele é uma menina linda. Que ele sempre é o espermatozoide dele, a barriga de aluguel, porque ele é casado com um cara. E ele tem 3 filhos. No primeiro foi gêmeos e ele agora tá com uma menininha. E Rick Martin, meu Deus, aquele do minuto. Lembro. Mas assim, e ele custou a declarar a homossexualidade dele. Olha como o Paulo Gustavo também custou a declarar a homossexualidade dele. Olha como a Reinalda Gianecchini custou a declarar. Por que as pessoas custam tanto a declarar a homossexualidade delas? E a homossexualidade é uma construção. Porque não é, a pessoa não escolhe, marquei o xijinho, quero ser homossexual, heterossexual. Nós nascemos bissexuais. Todo ser humano, para a psicanálise, nasce bissexual. Vou falar uma coisa que um dia desse o meu filho me falou, que ele foi num lugar, tinha uma senhora psicóloga, que não atua como psicóloga, e falando que... Acorda aí, gente! Estão dormindo aqui, gente. Que a homossexualidade nasce com o sujeito. Porque aí meu filho falou, não,
É algo que ali vai no complexo de Édipo. Não vou gravar não, porque vocês têm que vir estudar para aprender. Dá muita polêmica gravar isso e falar aqui. Depois eu vou explicar, porque dá polêmica. Não adianta fazer certa coisa. Não existe cura gay, pelo amor de Deus, me economiza, não me gasta. E nenhum bebezinho lá no berço é menininho e fala: menino, gostei de você. Nem a menininha fala: eu sou homossexual, gostei de você. É algo que pela construção das fases psicossexuais vai se estabelecendo. E o declínio do complexo de Édipo dá uma resolutividade nas coisas. Mas por que os meninos e as meninas falam: eu já nasci assim? Porque o hipocampo só se constitui, hipocampo é o local das memórias, depois dos 5 anos. No inconsciente fica os lapsos da memória, porque o inconsciente é abstrato. O hipocampo é um local aqui no cérebro, que é dentro do sistema límbico. E nós temos que entender que a construção, tanto que saiu do DSM-4, que estava homossexualidade, ou desculpa, homossexualismo, ismo, doença, saiu de lá. Porque quem colocou foram os psiquiatras, não foi Freud. Freud nunca achou que a homossexualidade ou heterossexualidade era o que é passado por aí. Uma época ele atendeu uma mãe que chega lá que o menino estava com angústia, mas ela não quis retratar. E ele perguntou, tem nos compêndios dele, está escrito: por que você não quis falar da sexualidade do seu filho? Por que isso te incomoda? E ele tratou essas coisas. Então, quantas pessoas não têm coragem de se assumir porque eles não tiveram aquela base para poder ter segurança para se assumir? É muito dolorido. Porque ser heterossexual já é difícil. Não é, querida. Imagina um mundo que é extremamente preconceituoso, você ser homossexual. Ser mulher é difícil, ser idoso é difícil, ser criança é difícil. Na verdade, a única coisa que é fácil é ser homem. Porque a cultura é androcentrista, a cultura toda é voltada para o... Não estou falando como machismo, nada disso. Porque a cultura desde sempre, o homem está top das galáxias. Tudo, até o carro que a gente dirige é feito para homem. A cadeira que a gente senta, anatomicamente é feito para a estrutura do homem. Só que a gente já senta há tanto tempo que acostumou. E o bebê não nasce com desejo sexual na genitália. Ele nasce com o bebê na boca, depois vai para a produção das fezes. Para depois entrar na fase fálica, que são as fases pré-edipianas. Que aí ele descobre, o menino descobre o pênis e fica: ai meu Deus. E ele olha para a menina e fala: quem tirou o seu? Que aí começa a descoberta. Olha a figura que eu falei que fezes é igual dinheiro. Aí começa, já vou entrar aqui na fase, isso aí eu já expliquei. Na fase fálica, a menina é com 3 anos que começa. E isso é a grande teoria da castração. E a menina olha pro dedo e ela fala assim: meu Deus do céu, tiraram o meu. E agora o que vai ser da vida? Tiraram o meu. E ela fala: colega, qualquer momento vão tirar o seu, hein? Só que aí você tem que começar a trabalhar nos filhos para mostrar que o menino tem um órgão externo e a menina tem um órgão interno. Eu estou fazendo doutorado na Argentina com Davi Maldaves, que é a teoria do método ADL, e ele fala que na fase fálica tem a fala uretal e a fálica genital. Se a menina e o menino não conseguem se resolver nessas fases, vai dar um monte de confusão ao longo da vida. Não é só a heterossexualidade ou homossexualidade. Porque tem um autor que fala que nós temos um passear entre 6. O 100% homossexual, depois bissexual, até chegar ao 100% heterossexual. Porque quantos homens casam e são homossexuais? Porque eles estão tentando se entender. Quantas mulheres casam e são homossexuais? Olha o caso da Monique Evans, que hoje ela mora com uma moça lá. Quer dizer, então ela sempre foi homossexual? Sim, sempre foi. Só que de repente ela estava lutando. Porque ninguém um dia acorda e fala assim: ah, não tô fazendo nada aqui, acho que você é homossexual. Eu não tô fazendo nada, eu acho que eu vou começar a gostar de você. Vem cá, meu bem. Quantas vezes a gente ficou tentando afundar a boia? Ontem eu atendi um rapaz que ele falou que o avô dele assumiu a homossexualidade. O menino tem 20 anos. O avô dele, vamos botar que tá entre 70 e 80, assim, vamos botar assim? O avô dele assumiu um namoro que tem há 30 anos
e quis passar essa última etapa da vida agora com um rapaz, um senhor também. Aí ele separa da avó e o menino veio fazer terapia. Eu tô misturando um pouquinho para não... Algumas coisas eu tô mentindo, porque não pode falar tão verdadeiro. Pode ser que seja menina, pode ser que... Então, mas é um avô. O que eu quero falar é, um avô assumiu a homossexualidade entre 70 e 80 anos. Vocês acham que ele acordou um dia com 70 anos, olhou e falou, a partir de hoje eu gosto de homem? Ele gosta desde o complexo de Édipo. Ele gosta desde a resolução do Édipo, com 6 aninhos. Só que o que ele fez 60 e tantos anos com o desejo dele? Recalcou. Afundou ali debaixo da linha do iceberg e botou uma censura enorme, e muitas vezes essas pessoas se tornam homofóbicas porque ele começa a ter raiva das pessoas que são homossexuais. Por quê? Porque era o que ele queria ter essa liberdade de ter se assumido de repente desde quando entra na adolescência. E o complexo de Édipo é assim. Eu queria que vocês assistissem o filme também, Pecados Inocentes, que fala de um caso real de complexo de Édipo. É um caso real, com a Julianne Moore, e ela tem um enamoramento com o filho. É um caso real de complexo de Édipo. E a não resolutividade do complexo de Édipo, o que é complexo de Édipo da mitologia? É o pai que bota o filho na floresta para morrer, e com isso, o filho depois descobre o enigma. Baixa aí na internet, leiam na apostila. Quem entendeu a mitologia, depende de vocês lerem. Eu vou explicar o complexo. É o pai e o filho que mata o pai se casa com a mãe. A Jocasta, o Laio e o Édipo. Édipo quer dizer pé inchado, porque o Laio botou ele para morrer preso pelos pés na árvore. E no complexo de Édipo, que é a fixação da criança pelo pai ou pela mãe, chega a ser o clímax no erotismo infantil. Porque o menininho, ele vai... Vocês já viram o menininho de 4 anos? Menininho de 4 anos é apaixonado por quem, Lohana? Pela mãe. E a menininha de 4 anos? Pelo pai. Ela quer o pai só pra ela. E o menininho? Só que cabe nesse triângulo do Édipo, o pai falar assim, aqui, ela é minha. Quando você crescer, você vai ter a sua. Aí ele entende que ele não pode ter a mãe, o pai se aproxima e fala, mas vem cá, a gente vai ser amigo, vem cá, vamos ficar amigo. Quem dera se fosse assim, né? Isso é o idealizado. E com isso, ele cresce, e quando ele entra na genital, ele fala, gente, onde está minha mãe? Cadê minha mãe? Agora a homossexualidade. Esse pai não se aproximou, essa mãe ficou próxima dele, ele cresce, ele vai atrás de quem? Do pai. Ele quer aquilo que falta nele. E o prazer prostático, ele é 5 vezes, quase 5 vezes maior do que o prazer genital vagina. Então ele já tinha aquela afetividade de carência, de enamoramento de um rapaz, que ele estava atrás do afeto do pai. E tem do prazer prostático, que é a próstata e o pênis, quando o pênis encosta na próstata. Por que tantos homens vão fazer o Novembro Azul e na hora que eles... Vou falar algo meio chulo, mas não é chulo não, pelo amor de Deus, tá? Na hora que o médico encosta na próstata para sentir a próstata dele, às vezes ele tem ereção no pênis. Isso é homossexualidade? Não. Isso é fisiológico. E muitos homens que são muito fechados, eles acham que com ela ali eles são homossexuais. Não tem nada a ver. A homossexualidade é aqui, ó. É um desejo pelo mesmo parceiro. E a menina? A menina, o pai não pode ser dela. Ou vamos botar o pai, a mãe falou, minha filha, vem cá, esse marido é meu, mas mamãe te ama, vai ser legal. Aí ela cresce falando, beleza, não posso ter papai, mas quando eu crescer eu vou ter um filho, e esse filho eu vou botar toda a minha energia. Por que a mulher acaba tendo filho e ficando obsessiva pelo filho? Porque o filho representa para ela o quê? O pai. Olha que loucura, gente. O menino se resolve com a mãe, buscando outra menina. A menina se resolve com o filho.
Por isso que essa relação mãe e filho tem o nome de complexo de Édipo. Porque tem muitas mães que olham aquele filho e é o que não foi resolvido do pai. É óbvio que eu estou dando aqui muito simploramente, vocês que estão na sala de aula vão ouvir isso tantas vezes. Ficou confuso? Ou deu? Ficou de cara, meu bem? Olha a pose dela. É, vixe! Não é interessantíssimo? Para conversar com seus coleguinhas que são homossexuais. Quantos anos você tem, querida? 18. E pergunta a história deles. Todos eles. Tem uma mãe e um pai que não tá nem aí pra ele. E eles estão com um buraco enorme de papai. Só que aí agora, papai pode até suprir, ser legal, gente boa, mas já está instituído a homossexualidade. Não existe reversão gay. Pode levar para dentro da caixa d'água, não precisa nem ser para cima do monte, leva, bota, mergulha na caixa d'água. Não existe, porque não é algo revertido, é constitucional. Não é opção, a pessoa não optou, marcou com X, ou vou optar ser homossexual. É uma constituição. Se constituiu, o sujeito se constituiu daquele jeito. Então eu acho um absurdo quando eu escuto algumas pessoas falando: eu fui na igreja e me converti, agora sou homem. Eu era gay, agora sou homem. Gente, Deus, ele não vai agredir o desejo da pessoa. Não existe isso. Ah, então eu tô sendo herege, não acredito no milagre. Não, eu acredito na ciência nesse aspecto. É desejo, é constitucional. Ele pode não querer ir para a prática da homossexualidade, que gera muito peso. E ele prefere casar, porque ele prefere a estrutura lá de família convencional, por N fatores. Mas ele vai lutar com aquele desejo sexual até o último dia da vida dele. Igual um alcoolista luta com desejo sexual até o último dia da vida dele. A gente não fala alcoólatra, a gente fala alcoolista, porque ninguém idolatra o álcool. É uma doença. É um alcoolismo. O alcoolismo é uma doença. Mas o alcoolismo, ele para de beber e ele tem que ficar quanto tempo lutando com aquela... Toda a vida. O desejo está ali. Se ele botar uma gotinha na língua, o que que acontece? Volta tudo. Então isso, é óbvio que a questão da homossexualidade é desejo genital pelo parceiro igual, idêntico. Mas a gente não tem que fazer essa... Sabe? Porque senão a gente está sendo preconceituoso. Tchau, gente.